Unstoppable foi o nome da nossa série desses 3 domingos, e escolhemos como tema 3 livros, 3 grandes livros, com seus grandes autores, milhares de unidades vendidas, best-sellers, diversos países penetrados, traduzido para diversas línguas. Falamos no primeiro dia sobre Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Seguimos vencendo com o propósito de Fred Helshred. E é um livro muito interessante que fala sobre o amor, tratar as pessoas como amor. E hoje vamos falar Obrigado pelo Atraso, de Thomas Friedman. Fazendo uma recapitulação do que aconteceu. Thomas Sinek, no seu livro Comece pelo Porquê, ele diz que todas as nossas ações devem se iniciar com uma missão. E a missão deve ser o porquê. Normalmente na nossa vida a gente começa pelo quê. Então eu tenho algo para fazer e eu começo pelo quê. Por exemplo, eu estou em casa pensando em algo e de repente eu tive uma ideia. Um controle remoto. E eu penso, como eu posso usar esse controle remoto? E a partir daí eu começo a ter ideias de como eu posso usar esse controle remoto. Aí descubro como eu posso usar. E aí eu penso assim, poxa, mas por que eu preciso de um controle remoto? E nós, no geral, nós começamos pelo quê, que seria o controle remoto. Passamos pelo como eu vou usar esse controle remoto. E chegamos até o porquê. Por que eu vou usar um controle remoto? E Simon Sinek diz que nós devemos começar ao contrário. Por que pensar em algo diferente? A partir do porquê, e ele cita grandes homens. E eu não vou aqui contar de novo, porque está lá no canal do YouTube, você entra lá e veja, porque senão eu vou perder meu tempo aqui, e hoje eu vou falar para vocês. Esse livro, quando eu estava escrevendo a mensagem e organizando, eu pensei, isso aqui tinha que ser uma série. Não tinha que ser só um período de 30 minutos, porque é muito conteúdo, muito bom, para pouco tempo. Mas Simon Sinek fala sobre isso. E quando a gente olha a Bíblia traz a essência do porquê. E a Bíblia diz de que porque Deus amou o mundo. Esse foi o porquê de Deus. Deus amou o mundo. Ele precisa fazer como de alguma coisa, de uma forma. Que ele resolveu dar o filho dele para fazer o quê? Para que eu possa ter a vida eterna. O que era ter a vida eterna? Mas Deus não pensou assim, ele precisa da vida eterna e o que eu vou fazer? Não. Ele amou o mundo, porque ele amou, ele resolveu dar o filho para que eu pudesse ter a vida eterna. E Fred Reichheld, no seu livro Vencendo com Propósito, ele tem ali uma palavra-chave, ele tem ali uma chave de ouro, ele coloca ali como um tema de ouro da palavra dele, do livro dele, e ele diz o seguinte: trate os outros como você gostaria de ser tratado. E ele traz ali a regra do NPS, ele cria isso, e ele mostra como que as empresas precisam amar os seus clientes, porque através do amor aos clientes, os clientes voltam e trazem mais pessoas. E quando a gente olha a Bíblia, nós vemos exatamente isso, Jesus dizendo. E Jesus disse o seguinte: asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mas o segundo, tão grande quanto este: amarás o teu próximo como você ama você mesmo. Então a gente vê grandes autores com grandes livros vendendo milhares de unidades, traduzido para milhares de línguas, penetrado em milhares de países, trazendo conceitos que há milhares de anos atrás a Bíblia já havia trazendo nas suas páginas. E mostrando então de que se nós lermos a Bíblia, se nós nos atentarmos à palavra de Deus, nós teremos algo que hoje é colocado durante essa série como ser imparável. Nossas empresas darão certo, os nossos negócios darão certo, a sua forma de comunicar com as pessoas dará certo, você entenderá o que vai acontecer amanhã. Hoje a gente vai falar sobre o futuro, sobre o que a Bíblia fala sobre o futuro, e o que os autores estão dizendo sobre o futuro. E então, traduzindo aqui, iniciando então o tema de hoje, deste homem chamado Thomas Friedman. Thomas Friedman é um grande empresário, um grande consultor, escritor de vários livros, e ele escreve este livro como Obrigado pelo Atraso,
Porque ele diz assim que nós vivemos uma sociedade de uma aceleração tão grande, de um movimento tão frenético, de algo que acontece tudo tão rápido, que quando acontece um tempinho, um hiato de tempo, você tem que aproveitar isso. E como ele teve a ideia desse livro? Ele estava para fazer uma entrevista com a escritora do jornal The New York Times, e eles então combinaram no café. Ele chegou até aquele café, e no horário, 15 minutos antes do horário, sentou ali, comprou com o atendente uma xícara de café, comprou ali também um croissant, sentou e ficou esperando. Passaram-se uns 15 minutos, que deveria começar aquela sessão, e a pessoa não chega. E, normalmente, a gente começa a ficar angustiado quando alguém atrasa com a gente, né? A gente começa a falar, poxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu cheguei no horário, essa pessoa não chega. E ele começou a pensar diferente, ele começou a olhar as pessoas, ele começou a ver como as pessoas são educadas naquele café. E ele começou a ver de que um senhor dava vez para que uma pessoa mais nova passasse. Ele pensou assim, nossa, mas normalmente é o contrário. As pessoas mais novas que dão os lugares para os senhores, mas aquele senhor está dando lugar para a pessoa passar. Ele viu na televisão que trazia uma matéria de algo que ele não conhecia. E ele começou a olhar e falou assim, gente, como é bom quando alguém atrasa. Eu jamais poderia observar tantas coisas diferentes aqui dentro desse ambiente, se não tivesse esse atraso. Ele começou a curtir aquele atraso. Ele começou a observar detalhes do comportamento das pessoas, detalhes do que estava passando na rua, e ele começou a aproveitar aquilo. Quando a pessoa chegou, ele falou, a pessoa se desculpando, ele falou assim, rapaz, não precisa se desculpar, muito obrigado pelo seu atraso. Eu consegui aqui aproveitar coisas que se você tivesse chegado no horário, eu não teria aproveitado. E aí veio a ideia de agradecer pelo tempo que a gente tem, esse tempo extra. E então ele conta de que ele sai daquele café, ele caminha um caminho normal, vai até o estacionamento, e quando chega até o estacionamento, o atendente daquele estacionamento pergunta para ele o que ele acha sobre política geoeconômica, ou sobre geopolítica. E ele fica impressionado com aquilo, dá-lhe uma explicação. Aquele atendente não sabia que ele era um professor. Ele dá uma explicação e ele pergunta, por que você está me perguntando um tema tão profundo? Aí ele falou assim, não, é porque eu vim de um país muito pobre e eu sou escritor do meu país pobre. E eu tenho um blog. E passa então o blog dele, e aquele homem fica pensando, gente, como pode? Eu sou um professor e nunca tive a ideia de criar um blog. E agora eu conversando aqui com esse rapaz, aparentemente simples, mas com uma ideia tão brilhante, e aquele jovem atendente ali, o manobrista, ao ver a resposta, pergunta para ele, olha, eu gostaria de ter uma hora contigo para bater um papo e conhecer um pouquinho mais sobre o que você conhece. Quem é você? Me conta um pouquinho de você. E ali, ele, encantado com aquele diálogo, de alguém não reconhecendo quem ele era, normalmente era sempre muito reconhecido, ele explica quem ele era, e aquele homem continua na mesma forma, então eu acho que seria muito bom receber as suas palavras para escrever um pouco no meu blog. Marcou então uma hora de sessão, e aquele homem saiu dali pensando, como as pessoas conseguem arrumar tempo para escrever um blog, para passar pelo seu país pobre, o que está acontecendo no mundo tão corrido aqui de Nova York, e eu não consigo arrumar tempo para fazer as minhas coisas. E ele então escreve esse livro, que é uma visão otimista sobre um mundo tão corrido. E ele, dentre os temas que ele vai descrevendo, ele cita esse homem, que é chamado como Moore, é um doutor, Gordon Moore. Esse homem, Gordon Moore, ele escreveu há muitos anos atrás uma teoria que é colocada depois dessa teoria como a lei de Moore. Esse homem, ele foi CEO da Intel durante os anos de 75 a 87, presidente por mais 10 anos. Então ele esteve à frente de uma companhia de tecnologia durante muitos anos. E este homem, ele começa a colocar ele começa a entender de que com o passar do tempo, as tecnologias vão acelerando de tal forma que a cada 18 meses se dobra o que havia se entendido no passado. E para exemplificar isso, essa teoria, essa lei em que ele estava escrevendo, ele então traz
uma mitologia, que é a mitologia do tabuleiro. A mitologia do tabuleiro, ela é muito interessante. Diz assim, de que um camponês trabalhava dentro de um reinado, dentro do império, há milhares de anos atrás, e ele descobre então o jogo de xadrez. E ele ali faz o tabuleiro e chega para o imperador e apresenta o jogo de xadrez. Ele fica encantado com o jogo de xadrez. Eles brincam, eles se divertem, eles se encantam com o jogo de xadrez. E depois de muitos dias brincando com o xadrez, ele pergunta para aquele camponês, olha, me pede alguma coisa. Você me distraiu tanto, eu estou tão, assim, leve depois de conversar contigo, pode me pedir o que você quiser. E aquele homem, olhando o tabuleiro, falou assim, olha, eu queria pedir 1 grão de arroz para cada casinha que a gente mudar no tabuleiro. Só que é o seguinte, a cada casinha, ou seja, no segundo dia, no primeiro dia, você vai colocar 1 grãozinho de arroz na primeira casinha. No segundo dia, você vai colocar 2 grãozinhos de arroz. No terceiro dia, você vai colocar 4 grãozinhos de arroz. E assim, eu queria receber de você arroz. Esse era o meu pedido. E a cada dia, você vai dobrar a quantidade do quadrinho anterior. No primeira série de casinhas, tinham ali 178 mil grãos de arroz. Ao final de completar a metade do tabuleiro, 2 bilhões de arroz, de grãos de arroz. E ao final de completar todo o tabuleiro, aquele imperador já não tinha como fazer o pagamento, porque era como se construísse mais do que uma montanha de Everest, do Everest de grãozinhos de arroz. E essa é a lei de Moore, a lei da multiplicação, da aceleração do conhecimento da tecnologia. A cada 18 meses, essa lei já comprovada, essa teoria já comprovada, tudo que existe de velocidade, ela se dobra. Tudo que existe de conhecimento, ele se dobra. Mas nem tudo acontece de forma tão simples na nossa cabeça. E no ano de 2007, é como se houvesse um corte no ano de 2007. Os acontecimentos do ano de 2007 são assim impressionantes. E eu vou passar alguns deles para vocês aqui, do que depois de ficar buscando e selecionando os principais pontos, eu trouxe alguns para vocês aqui. A velocidade da internet no ano de 2007 passa-se de 1 bilhão de usuários do uso da internet. Ainda no ano de 2007, a expansão da energia solar de forma exponencial e cresce até os dias de hoje. Ainda no ano de 2007, tem também a conversão do uso de patentes de biotecnologia. No ano de 2007, a energia de que nós utilizamos, ela começa a ter um crescimento, mais tecnologia, mais informação, mais computadores ligados, mais luzes acesas, e os quilowatts-horas crescem de forma muito exponencial. Ainda no ano de 2007, o custo do uso de genoma vai caindo, e hoje a coisa mais normal que tem são as pessoas utilizarem os seus DNAs para poder congelar, para poder entender o que vai acontecer no futuro do seu corpo, como poder melhorar a sua capacidade física ou descobrir novas doenças, e por aí vai fora. E o custo reduzindo. 2007, este homem tão conhecido lança o iPhone 3, reunindo diversas plataformas em um único aparelho. E hoje é a coisa mais normal que tem nós utilizarmos o iPhone. Minha filha está aqui tirando uma foto minha. Vai lá. Pronto. Máquina fotográfica, celular, televisão, internet, música, GPS, tudo em um único aparelho. Ainda em 2007, o Facebook se consolida com a plataforma internacional. Ainda em 2007, o Twitter se desmembra e é criado então uma nova rede social. Em 2007, o Google compra o YouTube e criam juntos uma plataforma chamada Android. Em 2007, o Airbnb é lançado. E então, uma plataforma, a maior rede hoteleira, sem sequer ter um hotel. Em 2007, é lançado o Kindle. E ainda em 2007, essa princesinha nasce. Um ano especial, um ano cheio de aventuras, um ano que muitas coisas aconteceram e foram sendo desmembrados, e então Moore começa a ver
tudo aquilo acontecer, toda aquela teoria se transformar numa lei, um homem premiado com muitos prêmios. Mas nem tudo são florzinhas, beijinhos e abraços. Este CEO, o CEO da Google, do laboratório X da Google, ele escreve algo que é muito interessante. Enquanto se cresce a tecnologia de uma forma muito acelerada, a capacidade de adaptação humana, ela não acompanha da mesma forma. O que isso quer dizer? Nós já temos andando ou pronto para ser executado. Os carros autônomos estão prontos, poderiam estar rodando nas ruas, seria fantástico. Não teríamos acidente por pessoas alcoolizadas, não teríamos colisões frequentes como nós temos, dificilmente um carro atravessaria por um outro lado da pista por sono do motorista, dificilmente poderia ter uma colisão, os carros andariam muito mais próximos um do outro, porque entenderiam de forma muito mais rápida, o quanto deveria se frear, o quanto deveria ter aceleração, as leis de trânsito seriam respeitadas, tudo poderia ser muito mais fácil, mas não existe legislação para isso. As pessoas não estão adaptadas ainda a ver o carro autônomo sendo dirigidos. Nos Estados Unidos existem algumas centenas de caminhões que são autônomos. Não precisaria de ter a frente do caminhão como tem, mas o caminhão é igualzinho um caminhão utilizado hoje. Existe inclusive um boneco sentado no lugar do motorista. Por quê? Porque nós não estamos adaptados a ver um caminhão andando sem a parte da frente. Nós não estamos adaptados para ver um caminhão andando sem o motorista. E por isso que de forma tão acelerada que cresce toda a tecnologia, da mesma forma não acompanha a adaptação humana para entender toda essa velocidade. E Thomas, ele coloca no livro de que a criação ou a invenção dessa nuvem que nós conhecemos hoje tudo está na nuvem. E como é difícil explicar para alguém o que é a nuvem. Quando fala assim, mas deixa eu ver sua foto, e você pega a foto, não está muito bem configurada, você fala assim, não, mas é porque você precisa de internet, porque essa foto está na nuvem. A pessoa fala, peraí, como essa foto está na nuvem? Ela não está aqui. Ela não está aqui, ela está em algum lugar na nuvem que não é aqui. E ele coloca então o nome dessa nuvem como supernova. E como hoje essa nuvem, utilizando-se ainda da velocidade do 5G, ela é incrível. Eu tenho um celular que tem, acho que 64 GB de memória, mas dentro do celular eu tenho mais de 600 GB. Aí você compra um espaço na nuvem, e as suas coisas não ocupam mais espaço no mundo real, ela vai lá para a nuvem. E tudo que você precisa, você se conecta com a nuvem e você recebe toda essa informação. E 3 poderes aqui eles são descritos: o poder das máquinas, o poder dos fluxos, o poder de um e o poder de muitos. Parece ter tudo muito bom, mas enquanto no passado precisava de um grande exército para destruir uma grande cidade, com o passar dos anos, precisou-se de um exército bem pequeno para destruir uma grande cidade. Depois precisou de algumas pessoas para destruir uma cidade. Depois de uma pessoa para destruir uma cidade. E hoje uma pessoa pode destruir o mundo. A velocidade traz coisas boas, mas a velocidade também nos deixa muito incomodado e nos traz muitas dificuldades no mundo em que vivemos hoje. Essa nuvem, enquanto há anos atrás, eu me lembro quando eu comprei o primeiro celular, saiu lá na cidade onde eu morava uma inscrição para a compra dos celulares. Os jovens que nem sabem que isso aqui existiu, mas tem uma galera, os mais velhos aqui, que vão lembrar disso. Eu fiz a inscrição e fui sorteado. Na cidade que eu estava, eu fui um dos primeiros a ter celular, daqueles PT 550, grande assim, ó. E o bonito era colocar na cintura. E o bonito era colocar a camisa assim, ó, para aparecer o celular, porque você tinha um celular. As pessoas que ligavam para você, pagavam para ligar para você. Você, ao receber uma ligação, você também pagava para receber uma ligação. Para você enviar uma mensagem, era praticamente impossível, era quase que um oi só, porque pagava-se muito caro para receber ainda muito mais. Não existia WhatsApp, não existia nada disso. Com o passar dos anos, as contas foram cada vez ficando mais baratas e a tecnologia foi ficando cada vez melhor. Se a gente pensar na tecnologia que a gente tem hoje, o quanto a gente pagava,
pensamento claro seria: preciso pagar muito mais hoje para ter o que eu tinha no passado. Mas é o contrário, eu pago muito menos hoje e tenho muito mais do que eu tinha no passado. Porque a NASA, ela coloca do que a nuvem, né, essa supernova, colocando no livro, ela é como se fosse uma explosão de uma estrela, que é o principal evento que existe no espaço, é quando uma estrela se explode, é quando aquela energia ela é liberada. Isso é o maior fenômeno que existe hoje no espaço, e a NASA compara essa explosão dessa estrela com a criação da nuvem, o poder que nós temos hoje, de estarmos todos conectados de forma muito rápida e de forma muito simples. Existe um fenômeno que ele descreve como o elefante negro. O que é o elefante negro? O elefante negro é a junção de dois fenômenos. Tem inclusive um livro muito legal que fala sobre o fenômeno do cisne negro. Se vocês quiserem depois, vale a pena ler. E o cisne negro é o seguinte: é um acontecimento inesperado, que ninguém espera, mas que ele acontece. E ao ele acontecer, as consequências são tremendas, gigantescas. Por exemplo, ninguém imaginava de que houvesse uma colisão de 2 aviões em um atentado terrorista na principal cidade do planeta, nos principais conjuntos de prédios, um dos principais conjuntos de prédios do planeta. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer, mas esse acontecimento trouxe consequências pesadas para todo o planeta. Da mesma forma o Google, ninguém imaginava que pudesse haver uma plataforma de pesquisa como nós temos o Google, e as consequências da mesma forma. Então este é o fenômeno do cisne negro. E qual que é o fenômeno do elefante na sala? Já é conhecido, é um ditado que a gente utiliza. Está todo mundo vendo, está todo mundo olhando e falando: isso não vai dar certo. Mas ninguém toma nenhuma atitude para tirar o elefante da sala. Está todo mundo vendo: gente, isso aqui não vai dar certo isso. Mas a atitude falta e, de repente, quando aquele elefante resolve dar uma mexida ali naquela sala, simplesmente mudar de posição, ele arrebenta tudo. Esse é o fenômeno do elefante, conhecido, um ditado que a gente diz. E Thomas Friedman, ele então diz de que ele cria então essa ideia do elefante negro, que é algo que está todo mundo vendo que vai acontecer, está todo mundo vendo que existe, mas ninguém consegue mensurar o poder de consequência que isso vai acontecer. Por exemplo, nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso planeta. Nós estamos vendo que as consequências das queimadas estão trazendo para o nosso planeta. Nós estamos vendo que nós estamos perdendo a camada de ozônio. Nós estamos vendo que as extremidades do nosso planeta estão perdendo as suas geleiras. A cada ano que passa, os oceanos eles se enchem. A cada ano que passa, nós vemos que o clima se esquenta. Nós podemos ver isso. Sabemos que as consequências vão ser ruins, mas ninguém tem coragem de tirar o elefante de dentro da sala. E, infelizmente, nós também não temos a ciência de todos os acontecimentos que virão se nós não tomarmos controle sobre isso. O planeta Terra, ele está entrando em colapso. Quando a gente analisa o que tem acontecido nas tendências socioeconômicas, são tendências positivas, são tendências boas, a população crescendo, as cidades se inflando, energia sendo gasta, tecnologia se avançando, tudo cresce de uma forma muito acelerada. Da mesma forma, quando nós olhamos o gráfico ao lado, nós podemos ver o que está acontecendo com o nosso sistema terrestre. Nós podemos ver de que o oceano está cada vez mais ácido. Nós podemos ver que cada dia que passa o nosso planeta está mais quente. De que cada instante as cidades estão mais cheias e começam a não suportar mais. De que começam a pensar como podemos reduzir o nível de CO2 do nosso planeta. Como podemos reduzir o gás metano do nosso planeta? As consequências estão aí. Todos nós estamos vendo. Todos nós estamos vendo. Mas vivemos num mundo tão corrido, tão veloz, de forma tão intensa, que a gente não consegue parar para pensar: o que vamos fazer? Como vamos agir? E o livro vem trazendo essa tona durante todos os mais de 600 páginas. Aceleração, o tempo correndo, os acontecimentos acontecendo, a previsibilidade do futuro e a insensatez ao tratar de todos esses temas. Por isso que ele traz o tema Obrigado pelo Atraso.
porque é o momento em que você pode parar, e você pode, já que eu não tenho nada para fazer agora, já que minha agenda desocupou, deixa eu refletir um pouquinho. Deixa eu, ao invés de eu acessar alguma rede social e perder meu tempo, deixa eu parar um pouquinho, respirar, olhar em volta, pensar sobre o que eu tenho feito, sobre as ações que eu tenho tomado, sobre o comportamento que tem levado, sobre o que passa na minha mente, e refletir sobre como eu posso mudar. Uma grande mulher, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, ela escreveu o seguinte: nada na vida deve ser temido, se formos capazes de compreendê-lo. Agora é o momento de compreendermos, para que mais tarde venhamos a temer menos. Quanto mais eu conheço, mais eu não preciso temer, porque eu deveria tomar ações sobre aquilo. Essa mulher, ela foi uma grande heroína, foi uma grande personagem, e ela entendeu de que se eu não compreendo, eu temo, mas se eu compreendo, eu temo menos. E eu quero passar para vocês agora algo que você já conhece, algo que você sabe, algo que você já leu, e é o que você já ouviu muitas vezes. Mas a pergunta é: o que você tem feito com esse conhecimento? Você teme esse conhecimento, ou esse conhecimento te traz paz? A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus respondeu: cuidado, para que ninguém o engane. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será simplesmente o início de muitas dores que virão. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado a todo mundo, como testemunha para todas as nações, e então virá o fim. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e aparece lá também no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E então aparecerá no céu uma pequenina nuvem, Jesus voltando em grande glória. Os justos serão justos para sempre, os ímpios serão ímpios para sempre. Já não existirá mais a diferença entre o salvo e o perdido, porque quem é salvo estará salvo para sempre, e quem é perdido terá morte eterna para sempre. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Mas o mundo é muito corrido, nós estamos correndo demais para prestar atenção nos detalhes, nós estamos correndo demais para tomarmos tempo e enxergarmos o que está acontecendo com tudo o que estamos vendo. Por que o planeta está chegando ao seu fim? Por que as nações estão preocupadas umas com as outras em ganhar mais espaços? Por que ainda existe guerra? Por que as pessoas não amam mais umas às outras? Eu estava semana passada no Equador e tive que voltar correndo para o Brasil, porque simplesmente uma pessoa resolveu tirar a vida de uma outra pessoa, um candidato à presidência daquele país, por conta de poder. Não existe mais amor, não existe mais paz entre as pessoas. Nós sabemos de tudo isso, mas precisamos parar um pouquinho
e precisamos analisar o que está acontecendo. Thomas Friedman praticamente encerra o seu livro com a seguinte afirmação: finalmente, falando em termos filosóficos, fiquei espantado com o fato de que muitas das melhores soluções para ajudar as pessoas a ganhar resiliência e impulso nesta era de aceleração não são coisas que possam ser baixadas na internet, mas sim carregadas à moda antiga, de um ser humano para outro. O que as pessoas precisam não é de mais internet, não é de uma rede social nova. O que as pessoas precisam é de exemplo. E a Bíblia traz um texto que eu fiquei bastante pensativo e nunca tinha refletido nesse texto dessa forma. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e serenidade, use linguagem sadia, contra a qual nada possa se dizer, para que aqueles que se opõem contra você fiquem envergonhados, para não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Possamos ser exemplos, para que as pessoas possam olhar e falar assim: cara, eu não gosto dele, mas eu não consigo achar nada que tire a integridade dele. Eu não posso não gostar do que ele faz, posso não gostar da forma que ele vive, posso não gostar da forma como ele se veste, posso não gostar da forma como ele crê, posso não gostar de nada, mas por mais que eu procure, eu não consigo encontrar nada que possa depreciar a integridade dessa pessoa, porque ele é um exemplo, não pelo que fala, pelo que ensina, mas ele é um exemplo pelo que ele é. Depois de falar mais de 600 páginas, Thomas Friedman praticamente encerra o seu livro, de que o que nós precisamos não é de mais velocidade, o que nós precisamos são de pessoas que carreguem uma para as outras princípios e valores. E eu encerro essa mensagem agradecendo a Jesus pelo atraso, porque por mais que pareça ser atraso, por mais que pareça ser demora, por mais que pareça que será que vai acontecer, Ele está sendo longânimo para mim, Ele está me dando tempo para decidir melhor, para escolher melhor, porque Ele não quer que eu me perca, Ele não quer que eu fique para trás, mas Ele quer que cada um de nós aqui nos salvemos. Hoje nós temos visto o tempo inteiro coisas novas acontecendo. Nós ficamos impacientes quando apertamos um dedo e nós não vemos em menos de 2 segundos algo aparecer. Nós ficamos impacientes quando nós estamos no trânsito e o sinal abre o farol e a pessoa da frente demora poucos segundos para sair com o carro. Nós ficamos impacientes. E Jesus lá do céu está olhando e falando assim: eu não estou sendo impaciente com você. Pelo contrário, eu estou te dando tempo para que você possa se arrepender, para que você possa entender o que eu estou fazendo. Porque eu te amo, e porque eu te amo, eu mandei o meu filho para morrer por você. Que você possa ter aproveitado esses últimos 3 domingos que nós passamos aqui. Grandes autores com suas grandes obras, se conectando de forma tão íntima com o que a Bíblia vem trazendo nas suas palavras. E a Bíblia vem mostrando para nós conhecimentos tão grandiosos de que essas pessoas têm demonstrado. Tome tempo, tome entendimento. Jesus está voltando. E que Ele quer, e eu tenho certeza que Ele quer me encontrar e quer encontrar você também. Porque é tudo por Ele, é tudo para Ele, e é tudo para o louvor dEle.